Boa tarde, meu querido, minha querida irmã. Não é? Eu gostaria de, nessa tarde, trazer uma reflexão para nós. Nessa próxima semana, nós estaremos falando sobre 4 fundamentos para a igreja. Né? É muito importante que nessa época em que não é, os templos estão fechados, né? Mas nem por isso a igreja deixa de existir e deixa de estar atuante. Amém? Então, aqui em Mateus 16, de 13 a 17, Jesus vai fazer aos discípulos 2 perguntas. Né? A primeira pergunta é quem os homens dizem que eu sou. E a outra pergunta fundamental é quem vocês dizem que eu sou. Não é? Jesus faz a pergunta quem os homens dizem que eu sou por um fator muito simples, e creio eu. É que nós, enquanto igreja, nós precisamos entender que nós estamos num mundo diverso. Não é? As pessoas elas creem em várias coisas, né? E o fato de alguém não crer, né, na verdade fundamental não vai mudar a verdade. O fato de alguém não crer na verdade não muda a verdade, não é mesmo? Então, acho que Jesus aqui, ela introduz essa conversa para nos dizer, né, que nós precisamos aprender a viver nesse mundo diverso, né? A amar as pessoas, apesar das pessoas não compartilharem da nossa fé, da nossa confiança, nós precisamos amá-las. Mas a segunda pergunta aqui, ela é fundamental. Jesus pergunta aos discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Vocês que pretendem se estabelecer como igreja, não é? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro, tomando a palavra, né, tomado por uma inspiração do Espírito Santo, ele diz: você é o Cristo, o Filho do Deus vivo, não é? Então, e Jesus vai dizer para ele que essa verdade revelada pelo Espírito Santo ao coração de Pedro, na verdade ela é fundamental, não é? É sobre essa verdade que a igreja se estabelece. E essa é também a verdade que salva. Essa é a verdade que salva, né? A Bíblia toda vai falar de Jesus, de Gênesis a Apocalipse. Jesus é o fato central da Bíblia, né? A igreja, ela precisa ser cristocêntrica, não é? Em João 1 vai estar dizendo que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Mais adiante, em João 3,14, Jesus vai dizer: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, né, importa que o Filho do Homem seja levantado também na terra, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, esse fato central de que Jesus é o Cristo, ele é o Filho do Deus vivo, esse fato é o fato que salva, né? Esse é o fato principal, não é? E nós precisamos entender isso, precisamos compreender que isso daí é a coisa central que nós precisamos, é, é a pedra fundamental sobre a qual a igreja está estabelecida. Os judeus, eles questionavam isso, e Jesus falava para eles: olha, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa veio a ser pedra fundamental, pedra de esquina, não é? Então, essa é a verdade fundamental, não é, da igreja, é o primeiro fundamento da igreja. Sem esse fundamento, a igreja não é igreja, não é? Se nós não cremos nisso, não somos igreja. Podemos nos chamar de muitas coisas, mas não somos igreja, não é? Então, Jesus, ele é o Cristo, ele é o Filho do Deus vivo. Essa é a verdade que salva e que nos torna cidadãos do reino de Deus. Deus abençoe sua tarde, amado.